Olá, meu amigo, minha amiga. Olha, tive que gravar um programa extraordinário porque vários episódios muito importantes aconteceram nesse final de tarde, que eu estou gravando aqui, ainda não vi os telejornais. Então, muitas coisas que vocês verão aqui no nosso programa, vocês depois vão poder juntar com aquilo que os meios de comunicação vão jogar. Mas eu quero chamar atenção para pontos muito importantes que eu não sei se esses pontos serão abordados, pelo menos da forma como eu vou colocar para vocês. E estou falando isso porque a gente tem que ter muita responsabilidade nesse momento, porque o Brasil, com essa instabilidade econômica que a gente já vive, essa enganação realizada pelos grandes meios de comunicação e a miséria do povo crescendo para todos os lados, a gente tem um caldeirão perfeito para acontecer muita coisa ruim no nosso país. Então vamos tentar aqui jogar pelo menos para as pessoas que estão ao nosso redor. Os nossos vídeos eles vão alcançando muitos lugares, fazem com que algumas pessoas reflitam de modo diferente, então a gente tem alguma responsabilidade aqui. Então quero chamar atenção para alguns aspectos. Em primeiro lugar, a situação que aconteceu lá no Ceará. O presidente da República, ele agora vai ter que ter um comportamento que vai ser um comportamento chave. Por que eu estou dizendo isso? Porque se ele respaldar esse motim que aconteceu no Ceará, por que eu digo motim? Porque as forças de segurança, elas estão impedidas constitucionalmente de fazerem greves armados. Eles podem fazer sim os seus movimentos reivindicatórios, é legítimo, mas não utilizando de arma nem de coação à população para que o governo ceda às suas reivindicações. Quem faz isso são os grupos de milícia, que manda fechar comércio, impede o cidadão de ir e vir, que determina dar toque de recolher. Isso não é coisa de um movimento grevista que mereça qualquer tipo de consideração da sociedade. Eu não sei as circunstâncias que o senador Cid Gomes se envolveu nessa história. Também não acho que tenha sido a melhor coisa do mundo para um senador da República fazer num ambiente que já se tem uma série de tensões ali. Mas o foco não deve ser desviado somente para a atitude do senador. O foco principal é: as forças de segurança pública serão respaldadas pelo presidente da República para fazer movimentos de reivindicação armados. As polícias no Brasil, Exército, Marinha Aeronáutica, poderão decretar toque de recolher, fechamento de comércio, direito de ir e vir dos cidadãos bloqueado. Essa aqui é a questão. Então vamos ver se pelo menos uma vez nesse governo o presidente da República ele assume um comportamento de um estadista e não de um simpático de determinados grupos das suas corporações que sempre lhe deram muitos votos. Essa é uma questão. A outra questão, além do pronunciamento do presidente da República, a gente tem que aguardar quais serão os comportamentos, as atitudes tomadas pelo ministro da Justiça, o ministro Moro, porque ele também tem responsabilidades diretas sobre esse tipo de acontecimento, assim como o governador lá do estado do Ceará. Agora, um problema grave, gente, é que o ministro Augusto Heleno, eu me recuso a usar a alcunha de general, porque enquanto ele está investido de um cargo público pago com o nosso, o dinheiro de todas as pessoas, ele está ocupando um cargo civil. E um cargo civil que não está sendo muito bem exercido, porque se tem uma coisa que está faltando nesse governo, é um setor de inteligência que informe determinadas coisas muito graves. Por exemplo, de onde surgiu o óleo que sujou as praias do Brasil, como é que surgiram esses incêndios, focos de incêndio, quem é o ministro Paulo Guedes, a serviço de quem ele está dentro desse governo. Enfim, a área de inteligência está deixando muito a desejar. E a área de inteligência não pode se pronunciar contra as instituições republicanas, as instituições do Estado Democrático de Direito. O senhor Augusto Heleno, que é pago com o nosso, o dinheiro de todos nós, ele não é pago para dar palpites, ele não é pago para ameaçar o poder, o Congresso Nacional. Por mais que o Congresso Nacional esteja desmoralizado, não é fechando o Congresso, nem tornando o Congresso Nacional refém, que a gente vai para algum lado melhor no nosso país. Então, o senhor Augusto Heleno, inclusive nas matérias que ele foi chamado para dar alguma opinião, ele disse que não ia falar mais nada, ele se recusou a falar. Eu lembro ao general, o senhor Augusto Heleno, melhor dizendo, né, que existem muitos exemplares da Constituição lá no Palácio do Planalto. O senhor poderia pegar algumas das constituições espalhadas em algum canto
e ler ali para entender exatamente qual é o papel de um ministro de Estado e entender que um ministro e os servidores públicos, mesmo os comissionados, como é o caso do senhor Augusto Heleno, eles devem ao cidadão, segundo a Lei 8.112 de 1990, devem respeito ao cidadão, ao contribuinte, devem se pronunciar toda vez que forem demandados para isso, eles têm que tratar todo mundo com educação e com urbanidade. Isso é uma lei federal cujo o senhor Augusto Heleno tem que estar subordinado. Então ele tem que ser questionado por que ele está dando esse tipo de declaração, criando algum tipo de instabilidade no nosso país. Uma outra questão também que eu não posso deixar de passar aqui de uma forma muito rápida é que o presidente da República ele continua dando declarações muito desastradas, né? Ele agora, segundo aqui o Thales Faria do UOL, ele está dizendo que Bolsonaro mantém Guedes, mas marca tempo para o ministro mostrar serviço, ou seja, esse tempo seria até o meio do ano. Gente, isso cria ainda mais instabilidade. Que investidor vai querer botar dinheiro no Brasil? Quem é que vai fazer algum planejamento de médio e longo prazo com um ministro que está com a espada sobre a cabeça? Como a gente pode ver, se tem uma coisa que falta no governo Bolsonaro é a inteligência. Gente, eu vou ficar por aqui. O vídeo hoje foi só para acrescentar alguns pontos para a sua reflexão. Você que está chegando aqui, se inscreva no nosso portal, porque aqui é assim, surgiu o assunto, se a gente puder, a gente toca sem receio de críticas, sem receio de contestação. Então você participe aqui do nosso portal, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!